curioso. E antes de começar, eu peço que vocês deixem o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que você se inscreva se você não for inscrito para mais conteúdos assim. E vamos começar o vídeo. O vídeo de hoje é sobre uma grande família. Antes de falar tudo o que acontecia naquela casa, eu vou falar um pouco da mãe, que se chamava Louisiana. Louisiana nasceu no dia 24 de maio de 1968 e, segundo a irmã dela, elas não tiveram uma infância fácil. Muito cedo, quando elas ainda eram adolescentes, elas foram abusadas por um parente, por uma pessoa da família. Então ela e a irmã foram abusadas e também, ainda segundo a irmã dela, a mãe delas recebia dinheiro em troca de deixar essa pessoa abusar delas. Então ela meio que vendia as filhas. Mas esse era um assunto que a família não falava muito, que ninguém tocava. Então elas meio que ficaram caladas e todo mundo da família ficava calada sobre isso. Perto da casa da Louise morava um rapaz que se chamava David Allen Turpin. Esse rapaz, o David, ele era uma pessoa calma, segundo os pais dele, ele era uma pessoa muito boa, um rapaz estudioso. Ele era tão estudioso que na escola ele recebeu o apelido de nerd por ele estudar bastante. Ele também estava sempre sozinho, sempre na dele, muito tranquilo, muito calmo. Ele não gostava de montinhos, de multidão, ele era muito tranquilo. Ele e a Louise se conheceram, tiveram um relacionamento, só que esse relacionamento não foi aceito pela família, principalmente da Louise. O pai dela era pastor e ele tinha lá suas crenças religiosas e ele achava que ela era muito nova para ter um relacionamento naquele momento. Então eles decidiram fugir, então eles fugiram juntos, mas pouquíssimo tempo depois eles foram encontrados no Texas e eles foram obrigados a voltar para casa. E quando eles voltaram para casa, eles não desistiram do relacionamento, continuaram se relacionando. Então a família de ambos decidiram que iam permitir. Então eles se casaram no ano de 1985. O David era formado em engenheiro da computação. A Louise não, ela ainda estava terminando o ensino médio. E quando ela terminou, ela não procurou nenhuma formação, ela preferiu ser dona de casa, cuidar da família. E também eles acreditavam que eles tinham sido chamados para ter muitos filhos, então ela decidiu ficar ali cuidando da casa, cuidando da família, e apenas o David trabalhava. No ano seguinte, no ano de 1986, o David encontrou um emprego no Texas, então eles foram embora da cidade que eles moravam para o Texas, e nessa época eles já estavam com 4 filhos. A irmã da Louise, ela decidiu que ia estudar no Texas, então ela foi morar com a sua irmã por um tempo, mas aí, gente, na casa da Louise tinha muitas regras. A Beth fala que eles eram muito rígidos na criação dos filhos e que também essas regras se aplicavam a ela. Ela não podia ter amigos, também não podia fazer amigos, conversar com ninguém, então era da casa para o trabalho, do trabalho para a escola e só. E os filhos também, eles tinham muito medo dos pais, então tudo, qualquer coisa, absolutamente tudo que eles fossem fazer, eles tinham que pedir permissão para os pais. Da coisa mais simples, a sentar na mesa para jantar, para poder falar com ela, com a Beth, então eles tinham que pedir permissão para falar com a tia, eles não tinham liberdade de fazer o que eles queriam, coisa de criança, então eles eram bastante rígidos. Mas a Beth não durou muito nessa casa porque a Louise descobriu que ela estava tendo uma amizade no trabalho, então ela disse que não dava mais certo e a Louise pediu para ela ir embora, então ela foi embora da casa deles e muito rápido depois que a Beth foi embora, eles decidiram se mudar daquela casa e foram para outra cidade. E isso que eles foram embora, foi no ano de 1999, em outros lugares diz que foi no ano 2000. Eles foram embora da casa e o próximo morador, ele disse que a casa estava imunda, muito sujo, e os vizinhos desconfiaram também que tinha alguma coisa errada com aquela família, porque ao redor da casa tinha pilhas e pilhas de lixo, coisa assim que eles não acreditavam. E os moradores achavam que eles criavam muitos animais por conta da casa estar muito fedida, muito suja, ter arranhões nas portas, por exemplo. Então os próximos moradores, eles acreditavam que eles tinham muitos animais, porque também eles encontraram um gato morto. E não se sabe ao certo por que esse gato estava lá, eles não criavam animais. Nessa próxima cidade que eles estavam morando, os vizinhos começaram a achar estranho, porque as crianças, por exemplo, as crianças não faziam amiguinhos, eles não falavam com as outras crianças na rua, eles não brincavam na rua, apesar de que todas as crianças do bairro saíam para brincar, se conhecerem, os filhos deles não, e eles viam que realmente eles tinham ali
uma rigidez na educação dos filhos. Mas enfim, aí passou pouco tempo depois, eles foram embora dali também por conta de problemas financeiros. Eles tiveram um problema financeiro. Em alguns lugares conta que a casa foi tomada por hipoteca, em outros conta que eles venderam a casa e que foram embora. E aí eles se engravidam deles e foram morar em uma outra cidade chamada Paris, uma cidade bem pequena também. Eles ficaram morando lá e o David decidiu que ia registrar a casa dele como escola e os filhos iriam estudar ali, que eles iriam tomar conta da educação dos filhos. Eu não encontrei na minha pesquisa se antes disso os filhos deles estudavam em uma outra escola, se eles saíam para ir para a escola. Eu não encontrei, mas enfim, isso aconteceu no ano de 2011, quando ele decidiu que ia registrar a casa. Isso é bastante comum lá nos Estados Unidos, as pessoas registram um imóvel e aí fica lá como uma escola privada. E o governo, ele não se mexe nessa escola, ele não tem fiscalização, ele deixa lá a parte. Então é uma coisa bastante comum, isso acontece muito nos Estados Unidos e o David fez isso. A escola era registrada como não religiosa, porém os filhos deles eram obrigados a decorar passagens enormes da Bíblia. Nessa nova cidade, Paris, os familiares deles não visitavam eles, era proibido a visita, até porque eles diziam aí que os meninos estavam sendo educados em casa, que a casa agora era uma escola, então eles eram proibidos de andar lá, mas eles nunca foram muito de andar lá na casa deles, até porque eles se mudavam bastante de cidade, então eles meio que não tinham muito como estar visitando eles. Dia 14 de janeiro de 2018, duas das filhas do casal fogem. Uma tinha 17 anos e a outra tinha 13. Elas fogem por uma janela por volta das 5 horas da manhã e a de 13 anos ela fica com muito medo, né, já que eles usam bastante rigidez nos castigos, então ela ficou com muito medo do que eles poderiam fazer, já que elas saíram sem permissão. Então a de 17 anos não, ela continua e com ela levou um celular que tinha sido jogado fora, porque ele não tinha nenhuma função. A única coisa que ele fazia era ligar para a emergência. E era isso que ela queria. Então ela, quando chega numa determinada distância, ela liga para a emergência e conta para os policiais que tem dois dos irmãos dela amarrados na cama, que os irmãos delas estão com fome, que eles... Tudo o que acontece naquela casa, ela conta para os policiais e os policiais perguntam aonde ela está. Só que ela não sabe responder de imediato porque ela nunca saiu de casa. Ela nunca saiu na rua, então ela não consegue dizer, mas ela vai andando mais um pouco e falando para os policiais localizações. Então eles pegam, encontram ela, colocam ela no carro e ela consegue reconhecer a casa dela naquela rua. Então eles vão até a casa e quando a Louise é abordada pelos policiais, ela fala que ela não sabe por que eles estão ali, porque tudo está em perfeita ordem, que não tem motivos para os policiais estarem ali, mas os policiais insistem e invadem a casa. Quando eles invadem a casa, eles veem, além da casa imunda, da casa muito suja, eles veem crianças também muito sujas. Então ele pergunta sobre por que essas crianças estão tão sujas. E aí eles respondem que eles não podem tomar banho, que não é o dia do banho deles, porque eles tomam banho uma vez por ano. A única criança que aparentemente estava saudável e com peso ok para a sua idade era a meninazinha de 2 anos do casal. O resto estavam muito desnutridos, também eles tinham muita palidez, porque eles não pegavam sol, eles eram brancos demais, então eles não pegavam sol. E eles continuam andando na casa e eles encontram os 2 meninos amarrados no pé da cama. E a Louise e o David falam que eles estão ali de castigo por conta que eles fizeram alguma coisa. Os policiais pegam as crianças, eles começam a entrevistar as crianças perguntando, né? Apesar de ali já falar muito sobre o que acontece ali, mas eles ainda perguntam. Então eles começam a contar tudo que eles sofriam dos pais. Eles perguntam se além de eles amarrarem eles, se eles faziam algum tipo de agressão, se eles batiam nele fisicamente. E eles contam que sim, que os pais deles enforcavam eles, que batiam bastante na cabeça deles, que estrangulavam eles, enforcavam eles diariamente e também que deixavam eles amarrados. E os que ficavam amarrados, né, ali que eles estavam amarrados por conta de um castigo, eles não tinham direito a ir no banheiro, sendo que o banheiro também tinha hora para eles irem ao banheiro, não era a hora que eles sentiam vontade. Os familiares das crianças, eles são entrevistados e eles contam que nunca na vida imaginaram que aquilo aconteceria, que estava acontecendo na casa deles, que eles sabiam sim que a educação deles era bastante rígida e que também eles sabiam que eles estavam cuidando da educação deles em casa, mas que eles nunca imaginaram que as crianças passavam por isso.
porque sempre que eles viam eles, né, nas redes sociais, eles estavam sempre felizes, sempre com pose, sempre aparentemente felizes. Eles nunca imaginaram que isso acontecia em casa. E também, gente, as crianças, quando são questionadas dessas viagens, que eles viajaram 2 vezes registrado, né, que eles colocaram fotos no Facebook, essas viagens foi uma para Disney e a outra foi para renovação dos votos do casal. As crianças falam que eles diziam que era uma oportunidade, que eles tinham que sorrir, e realmente eles viviam presos. Então, quando eles têm essa oportunidade de sair, de poder ver outras pessoas, claro que eles vão se sentir felizes. Então, para eles também era realmente um momento de alegria. O David e a Louise sempre lá, né, no interrogatório, sempre se declarando inocentes, dizendo que eles faziam isso, que era em forma de castigo, mas que eles amavam os filhos e que nunca quiseram o mal dos filhos, que os filhos eram tudo que eles tinham. E o David fala que eles tiveram vários filhos porque eles foram chamados para ter essa quantidade de filhos, então eles nunca fariam mal aos filhos. E isso eles sustentaram durante o ano de 2018 todinho. No ano de 2019, eles mudam o depoimento e se declaram culpados, e o tribunal também declara eles culpados, né? Até porque as crianças fizeram depoimento. Porque as crianças foram fazer o depoimento delas e sempre acusando os pais de coisas que eles faziam com eles. E algumas das crianças falam que perdoam os pais, até porque as mais novas, né, sofreram ali pouco tempo, então elas vão ser mais fáceis de se recuperar. Mas uma das crianças fala que não consegue perdoar por eles terem tomado a vida dela, por eles terem feito tudo o que eles faziam, que aquilo não era coisa que se fizesse com um filho. Então ela diz que vai seguir a vida dela, mas que ela nesse momento ali, né, do depoimento, ela não conseguia perdoar eles, mas todos os outros perdoam. E, gente, uma coisa que é bastante irritante nesse tribunal é que quando eles dizem que o casal não vai mais ficar com os filhos, que os menores vão para lares adotivos, que eles não vão ter mais nenhum contato com os filhos, não vão poder ter se os filhos não quiserem, a Louise olha para o marido e dá um sorriso, e aí eles são declarados culpados pelo tribunal. São acusados dos seguintes crimes: 12 acusações à tortura, 12 acusações à prisão falsa, 7 acusações de abuso de um adulto dependente e 6 acusações de abuso infantil. O David ainda recebe uma acusação que é sobre ele ter privado ali aquele imóvel dizendo que era escola, sendo que não tinha professores, era só ele e 2, então o governo não, é como se não tivesse aceitado aquilo. O David cumpre pena na prisão estadual de Califórnia e a Louise no Centro Feminino de Califórnia também. As crianças menores estão em lares adotivos, os maiores de idade estão nos seus próprios apartamentos hoje em dia. Eu não encontrei se eles mudaram o nome, talvez com certeza sim, mas eu não encontrei essa informação. Eles já estão no seu próprio apartamento, recebendo cuidados médicos e também cuidados psicológicos, né? Eu acredito que vai demorar um pouco até eles se recuperarem de tudo que eles viveram. Um deles se formou e eles estão aí seguindo a vida deles, né? Alguns perdoaram os pais, uma não perdoou os pais e ela mesma está seguindo a vida dela. E eu de coração espero que eles consigam se recuperar, que eu sei que nunca vão esquecer o que eles passaram, eles nunca vão esquecer, mas eu acredito que eles vão superar, estão recebendo todo o apoio. Então o vídeo de hoje foi esse, desse caso dessa família que ficou bastante conhecido, também é um caso bem recente, né, em 2018. Então eu trouxe aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco diferenciado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e também não esquece de se inscrever, porque vai ter mais conteúdos como esse. Beijo!